but to be a voice that will shake a nation. Oh God, give us the evangelistic music that will reap the harvest and fill stadiums. God, we're daring to believe for a revolution of sound that will rip open the heavens and shake history. I have found David, a man after my own heart. Let it be said in the nations that God said, I have found David, a man searching, seeking, fasting for the music of heaven. And when they get that sound, the whole earth will resonate and move to the rhythm of the man of God, the singer of song, Christ himself. So we call him forth all over the land in the secret places of devotion. Burn in their heart and make them 10 times better. Make them 10 times better than the sounds of the earth. Então eu quero deixar aqui uma reflexão para nós, ok? Deixar uma breve palavra, uma reflexão para nós. Eu quero que você abra a sua Bíblia ou o seu aplicativo lá no Evangelho de Mateus, capítulo 27. O pessoal da sala de controle, por favor, se puder me ajudar também. Mateus 27. Nós vamos ler, para variar. Eu quero que para você é corriqueiro a leitura bíblica. Então é uma passagem muito conhecida, amém? Para alguns é. Vamos lá, Mateus 27, versículo 1 diz assim: Ora, chegada a manhã, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo entraram em conselho contra Jesus para o matarem. E manietando-o, levaram-no e o entregaram a Pilatos, o governador. Então Judas, aquele que o traíra, vendo que Jesus fora condenado, devolveu compungido as 30 moedas de prata aos anciãos, dizendo: pequei traindo sangue inocente. Responderam eles: que nos importa? Seja isto lá contigo. E tendo eles atirado para dentro do santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Os principais sacerdotes, pois, tornaram as moedas de prata e disseram: não é lícito metê-las no cofre das ofertas, porque é preço de sangue. E tendo deliberado em conselho, compraram com elas o campo do oleiro, para servir de cemitério para os estrangeiros. Por isso tem sido chamado aquele campo até o dia de hoje campo de sangue. Cumpriu-se então o que foi dito pelo profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço do que foi avaliado, a quem certos filhos de Israel avaliaram. Verso 10: e deram-nas pelo campo do oleiro, assim como me ordenou o Senhor. Verso 11: Jesus, pois, ficou em pé diante do governador, e este lhe perguntou: és tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: é como o dizes. Mas ao ser acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Perguntou-lhe Pilatos: não ouves quantas coisas testificam contra ti? E Jesus não lhe respondeu a uma pergunta sequer, de modo que o governador muito se admirava. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar um preso, escolhendo do povo aquele que quisesse. Nesse tempo tinha um preso notório, chamado Barrabás. Portanto, estando o povo reunido, perguntou-lhe Pilatos: qual quereis que vos solte, Barrabás ou Jesus, chamado o Cristo? Verso 18: pois sabia que por inveja o haviam entregado. E estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe: não te envolvas na questão desse justo, porque muito sofri em sonho por causa dele. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram as multidões a que pedissem Barrabás e fizessem morrer Jesus. O governador, pois, perguntou-lhes: qual dos dois quereis porque vos solte? E disseram: Barrabás. Tornou-lhes Pilatos: que farei então de Jesus, que se chama Cristo? Disseram todos: seja crucificado. Pilatos, porém, disse: pois que mal fez ele? Mas eles chamavam ainda mais: seja crucificado.
E ao ver Pilatos que nada conseguia, mas pelo contrário, que o tumulto aumentava, mandando trazer água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: sou inocente do sangue deste homem, seja isso lá convosco. E todo o povo respondeu: o seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então lhes soltou Barrabás, e a Jesus mandou açoitar, e o entregou para ser crucificado. Só até aqui, abaixe sua cabeça, vamos orar. Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado pela vastidão, a riqueza, a grandeza da tua palavra, que a cada momento nos surpreende com ainda mais revelações, como um bálsamo diário. É pão de comer, é água de beber, é água de lavar, é água que nos transforma. Senhor, é pão que nos sacia. Senhor, que nesta noite não seja diferente, que nós sejamos levados hoje a uma reflexão profunda de quem somos, de qual é a nossa identidade, de qual é o nosso posicionamento como homens de Deus na terra. Senhor, que nós possamos hoje fazer uma avaliação profunda daquilo que somos, de quem somos, a revelação das pessoas que estão ao nosso redor. Senhor, nesta noite, estritamente pelo Teu Espírito, fala ao nosso coração, fala ao nosso espírito, ensina-nos qual é a Tua boa, agradável e sobretudo perfeita vontade. Nós amarramos toda a potestade, todo o principado, declaramos céus abertos e declaramos, meu Pai, nosso coração boa terra, para que caindo a Tua semente produza muito fruto. Que seja assim, Pai, em nome de Jesus, amém? Veja, essa é uma passagem muito conhecida, sim ou não? Extremamente conhecida e diametralmente pouco explorada. A gente tem uma visão muito rasa dessa passagem, e eu creio que ao longo dos tempos, diante da história da humanidade, cada estação carrega uma demanda, carrega uma necessidade, carrega uma carga de revelação que é necessário vir à tona para que nós possamos nos posicionar. Por isso que eu creio que alguns textos, por mais conhecidos que sejam, durante muitos tempos, muitos anos, ficam encobertos até que chegue o Kairós, ou o tempo da demanda, para que Deus descortine estas verdades, sobretudo para os pequeninos, para que nós possamos nos posicionar e andar de acordo com a demanda da estação, de acordo com a necessidade da estação. Vocês compreendem isso? Então eu quero falar rápido sobre esse personagem que citei, bem conhecido, mas pouco explorado, Barrabás. Este homem teve uma minúscula participação literária, está ali, só esse texto, mas uma maiúscula intervenção histórica. É algo que a gente vai explorar agora. Veja do que trata essa passagem. Trata-se do julgamento de Jesus. Mas essa passagem também trata da passagem de outros 3 homens. Sim ou não? Haviam outros 3 homens já sentenciados: Dimas, Gestas e Barrabás. Eles já estavam sentenciados, as suas cruzes já estavam confeccionadas de acordo com o tamanho dos seus corpos. Eles já estavam sentenciados. Sentença: morte por crucifixão. Uau! Já havia uma sentença e de repente Jesus entra ali naquele julgamento que já tinha uma sentença, e aquele momento era um momento apenas de deliberar, segundo a tradição da época, quem é que seria solto, quem é que teria a promoção de receber vida dentre uma sentença de morte. E aí Jesus entra. Eu não vou falar que ele roubou a cena, porque ele não é ladrão, ladrão eram os outros, mas Jesus se torna o protagonista de um cenário. Agora Jesus entra numa cena como um 4º homem, dentro de um cenário de julgamento. E diante de nós, então, temos agora um governador, Jesus e Barrabás. Porque os outros homens sequer foram colocados em questão, tanto pelo governador quanto pela multidão, que clamava: ei, dá-nos Barrabás, dá-nos Barrabás. Quem era Barrabás? Se você for para o contexto histórico estudar quem era Barrabás, o nome significa Bar-Abá, significa filho de pai nobre. Veja só que contradição, que contrassenso. Ele era um filho de pai nobre, um remador de barcos, um homem de grande estatura, um patriota,
que de repente no decorrer da vida fez más escolhas. Ele então, diante da vida, se deparou com um governo corrupto, nenhuma alusão ao que vemos aí fora. E então, por conta de sonegação de impostos, veja, ele se torna um insurgente, ele se torna um pai de rebeliões, ele se torna um xiita, um esquerdista, né? Tem gente de esquerda aqui? Jesus, Maria, José, enfim. E aí ele se torna esse cara, esse rebelde, que mais tarde vem se tornar um homicida, vem se tornar um assassino hediondo. Olha só onde esse homem foi parar, Barabá. E aí Jesus está lá nesse contexto, com este homem, com um governador, e a história se desenrola. Jesus versus Barabá. Jesus versus Barabá. De um lado Jesus, filho do Deus vivo. Do outro lado, um homicida hediondo, pai de rebeliões. Detalhe, amados, esses dois homens eram homens representativos, que em alegoria fazem sombra daquilo que está lá fora na sociedade e dentro da sociedade igreja. São homens representativos, Jesus e Barabá. E o que se ouvia na multidão: ei, dá-nos Barabá, dá-nos Barabá. E Pilatos, interrogando Jesus, não conseguia ver dolo, não conseguia ver crime algum nele. E eu, por inferência, entendo que Pilatos estava ali desesperado, porque como a gente vê no texto, Cláudia, sua esposa, um dia anterior tinha tido um sonho: não mexa com esse homem, porque nele não há dolo, não há crime. E dentro daquele contexto, quanto mais Pilatos interrogava Jesus, mais ele ficava com cara de paisagem. Ele falou: quem é esse cara? Ele não tem crime, ele é alguém diferente, ele é alguém especial. Pilatos estava diante de Deus. Jesus era homem, mas era Deus. Aquele governador, dos momentos mais cruciais da história, estava diante de Deus, interpelando e interrogando Deus. E a multidão pedindo Barrabás. E eu penso que foi um dos momentos mais difíceis de Pilatos. E ouça, se você é excessivamente religioso, não vai agora me crucificar também, mas eu creio, isso é algo meu, não faço doutrina disso. Pilatos chegou muito perto de crer em Jesus. Pilatos chegou muito perto de se converter. Ele se voltava para as pessoas e para a multidão: eu não vejo crime algum nele. Como assim? E o povo pedia: dá-nos Barrabás, dá-nos Barrabás, dá-nos Barrabás. E aí então, para satisfazer o povo, não a ele próprio, ele entrega Jesus para ser açoitado, surrado. E em meio àquela demanda, trazem Jesus de volta em pedaços. Se você assistiu aquele filme Paixão de Cristo, é um filme fantástico, mas tem que ter estômago, porque eu penso que foi dali para pior. E então diante dele está de novo Jesus, agora estraçalhado. E o filme, essa cena é pesada, porque quando trazem ele para Pilatos, Pilatos dizem: o que vocês fizeram com esse homem? Tamanho estado que Jesus estava. E aí a gente pode imaginar que diante daquele contexto, a multidão poderia ter um pouco de compaixão. E tudo que se ouvia era o escândalo da multidão pedindo Barrabás e o escândalo do silêncio de Jesus. Estranho isso. Crucifica-o, 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 crucifica-o. Naquele momento, começa a se abrir uma história, algo que sai do raso para nos mostrar algo mais profundo. E aí que entra o Kairos, trazendo uma revelação que nos faz hoje andar dentro de uma nova realidade. Deus tinha um plano maior para a humanidade, e então ele vira uma chave. Jesus agora olhando para o próprio Barrabás, Jesus olha para Barrabás, e agora ele quer mostrar ao mundo que Barrabás deveria ser tratado por Deus
não como Barrabás, mas como Jesus. Deus olha para Barrabás e olha para o seu filho, e Ele quer mostrar ao mundo naquele momento que Ele, Deus, não trataria aquele homicida diferentemente do que trataria Jesus. Ele o tratou como filho. Não foi só isso. Deus fez o contrário. Deus olha para o homicida e para o seu filho e trata Barrabás como Jesus e trata Jesus como Barrabás. Ele pega todo aquele homicídio, todo aquele histórico criminoso e coloca sobre os ombros do seu filho. E a multidão então começa: Barrabás, Barrabás, e Pôncio Pilatos, um governador corrupto, lava suas mãos. E aquilo é representativo do que a grande maioria de nós fazemos todos os dias diante das questões da vida. A gente lava as mãos, a gente não toma partido. E aquele governador, aquele homem de autoridade, lava as mãos. E então ele faz o que o povo quer. Ele ouve a voz da multidão. Covardemente, ele não ouve a voz do seu coração, ele ouve a voz da multidão. E ele chega para Barrabás e diz: você está livre. E as cadeias caem. Eu imagino a cena, e você pode imaginar a cena do seu jeito, ou como no filme, ou como em outros filmes. Faça o seu filme. Mas o fato é que ele, com as cadeias no chão, ele sai totalmente perplexo, e ele passa por Jesus sem o reconhecê-lo. Barrabás desce daquela plataforma sem reconhecer Jesus. Barrabás passa na frente de Deus, mas não consegue reconhecer Deus. Meu Deus, crucificam. Silenciosamente, Jesus sabia que Barrabás tinha que ser tratado como Jesus. Ele desce daquela plataforma e imediatamente ele é abraçado pelo povo. Ele é mais do que isso, ele é aclamado pelo povo, como se o povo o tivesse libertado. Não. Foi o amor encarnado, o verbo vivo, o amor em pessoa que o libertou. Ele esteve diante do verbo vivo, o amor em pessoa que o havia libertado. No entanto, ele passa por Deus na pessoa de Jesus. Ele não o reconhece, ele não entende, e ele vai ali para a multidão que também não entende nada, Pilatos que também não entende nada. Só Deus, na pessoa de Jesus, sabia muito bem o que estava fazendo. E enquanto a multidão clamava: crucifica-o, havia um grito interior, onde Jesus dizia: isso mesmo, crucifica-me. Isso mesmo, crucifica-me. Crucifica-me. Vocês querem Barrabás? Tomem Barrabás. Todos os dias nós estamos numa plataforma com Pilatos. E quem somos nós? Jesus ou Barrabás? Deus entregou o seu filho por Barrabás. Ele o salvou, ele o libertou, para que o mundo agora conhecesse algo que se chama graça. Graça. Quem fala em graça hoje? Falar em graça hoje é uma grande desgraça, porque ou a graça se tornou trampolim para pecar da maneira que queremos, deliberadamente, ou a graça é uma graça rasa, tola, burra. Isso é graça. Se colocar no lugar se colocar no lugar de alguém, estender favor, não qualquer tipo de favor. Ei, mas ele é um homem muito mau, ele é um homicida, um pai de rebeliões. Quase que poderia se ouvir um sussurro de Jesus: mas eu o amo, eu o quero,
Enquanto o mundo diz assim: ele é terrível, ele é um homem mau, ele já está sentenciado, ele já está condenado por um governo legítimo, é legítimo, é certo, é correto a sua crucifixão. Mas eu amo. Eu não quero saber o que os homens dizem. Eu o quero livre. Ei, você não está entendendo. Você não está entendendo. Isso é loucura, é escândalo para com a palavra, para com o evangelho, para com a história. Isso é escândalo. É como a canção que cantamos agora por... Não pode se entender. É um imensurável amor. Como entender isso? É um escândalo, está errado. Não importa. Eu o quero livre. Eu o amo. Fazendo uma analogia bem distante, muito distante. É aquilo que fazemos todos os dias quando estamos diante de um homossexual, por exemplo. E todo mundo aponta, todo mundo diz: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Até o pai diz: crucifica-o. Aí a mãe diz assim: não, 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 como? É meu filho. E são raros os casos hoje. Vocês estão entendendo? Não me importa, não me importa quais foram os teus tropeços, não importa como foram as tuas escolhas. Jesus, Ele não está aqui para permitir, como um Deus permissivo que fecha os olhos para o pecado, não. Ele é Deus, Ele é Pai, Ele não pode ir contra a sua palavra. Ele é o amor encarnado. Ele não pode. Ele está preso. Uma reflexão. Todos nós que estamos nessa plataforma, volto a perguntar: quem somos nessa história? Jesus ou Barrabás? Será que diante das indiferenças, dos questionamentos acerca das pessoas ao seu redor, dos teus filhos, de quem você é, do teu casamento, do casamento do próximo, do da esquerda, do da direita, como nós julgamos? Qual é a nossa avaliação? Qual é a nossa vara de medir? Quais são os nossos critérios de medir? Quem somos nós? Jesus ou Barrabás? Barrabás não está entendendo nada, talvez até agora. Eu quero crer que assim como todos que passaram por Jesus tiveram de fato uma mudança e uma transformação de vida, a Bíblia não fala nada sobre ele. Existem estudos muito claros que dizem que o jovem rico se tornou lá na frente Barnabé. Eu não quero entrar nessa história, isso é uma outra história. Que tenha tido um encontro com Jesus, Deus, que não tenha sido transformado totalmente. Mas a questão é comigo. A questão é conosco. Quem é você? Jesus ou Barrabás na plataforma da vida? Se você respondeu que você é Jesus, meu irmão, então você é Barrabás. Mas se você respondeu que você é Barrabás, então você é um bem-aventurado. Você é um bem-aventurado, porque você encontrou a graça. Porque de fato nada somos, nunca seremos. Seremos sempre inadequados, seremos sempre inaptos, seremos sempre inacabados. Mas Ele pagou o preço, Ele nos comprou, independente do que somos e do que não somos. Ele pagou o preço. Ele pagou o preço. Quando eu reconheço quem eu sou, imediatamente as minhas correntes começam a cair. E ainda que eu não entenda algo, naquele momento, naquele instante, a vida trata de me mostrar de fato quem eu sou,
olhando para Ele. Quando eu olho para Ele, eu sei de fato quem eu sou. E aí eu caminho livremente, ainda que eu esteja nos braços da multidão, andando com a multidão. Um dia eu sei, eu creio, que olhando para Ele, eu vou entender quem eu sou. Porque de fato, enquanto Barrabás vivia na sua bolha de alienação, dentro de um casulo de ignorância, de uma percepção rasa, de alguém ferido pela vida, Jesus olhava para ele e dizia assim: essa vergonha, Barrabás, essa humilhação, essa revolta, essa indignação, tudo que te lesaram, tudo que te enganaram, todo esse sangue que está sobre você, toda a incompreensão que você carrega ao longo da sua vida, descansa, filho, porque eu estou tomando agora para mim. É meu, é meu, não é mais teu, é meu. Talvez hoje você esteja diante das circunstâncias ou de algumas situações da sua vida dizendo: Deus, que amor é esse? Como eu estou envergonhado de estar fazendo as coisas que tenho feito, de ter permitido essas coisas entrarem na minha casa, dos meus filhos estarem como estão. Que vergonha, Pai, porque eu estou diante de alguém que é o amor. Todos os dias eu estou aqui, eu estou na igreja, eu estou ouvindo, eu ligo o rádio. Que amor é esse que me cerca por todos os lados em todo o tempo? Que amor é esse? Que amor é esse que eu não reconheço? Que amor é esse que eu trato de maneira tão leviana, tão superficial? Que amor é esse? Que amor é esse que me amou dessa maneira? Eu tenho vergonha disso. Jesus está dizendo para você hoje: filho, filha, essa vergonha agora é minha. Não tenha vergonha, porque eu tomo para mim. Eu sou o teu Deus, eu sou Jesus, eu amo você. E quanto mais incompreendido, quanto mais perseguido, quanto mais lesado, quanto mais quebrado, mais eu estarei contigo, mais eu estarei ao teu lado, mais eu cuidarei de você. Mas Senhor, e se eu cometer de novo os mesmos delitos e pecados? Ainda assim eu estarei com você. Mas e se eu cometer de novo? Em todo o tempo eu estarei com você. Em todo o tempo. Em todo o tempo. Onde nós estamos na plataforma da vida, sabe, nós somos frutos desse escandaloso, incompreensível, furioso e inadministrável amor de Deus. Nós somos fruto desse escândalo. E eu quero colocar aqui uma reflexão para nós, um desafio para nós em 2018. Olhar para quem está do nosso lado, não como um olhar da multidão, mas com o olhar de Jesus. Jesus olhou para Barrabás e ele disse: eu vou fazer com que o mundo enxergue algo novo que se chama graça. Há um grito no meu coração, no meu espírito, dizendo: eu te amo, Barrabás. Como assim? É impossível amar alguém como Barrabás. Não importa, eu amo. Mas eu amo. Mas veja bem, eu amo. Eu amo. Eu amo. Que nós possamos olhar uns para os outros em 2018 com este olhar. Independente do que vamos fazer uns para os outros, a gente vai errar, a gente vai falhar. E graça, volto a dizer, não é abrir precedente para errar e errar e errar. É entender que nós fomos donados com um entendimento elevado de que o amor em pessoa vive em nós, e que nós devemos sempre partir da premissa que esse amor também vem da via contrária. Fica pelo menos um pouco mais fácil, ainda que não venha. Porque amar o Léo é fácil, mas amar o pastor Richard é mais difícil. Então eu parto da premissa que o Richard também me ama. E aí, todo deslize, todo erro, toda falta, toda falha
de mim para com ele, dele para comigo, a gente põe na conta daquele que é o próprio amor. Vocês conseguem entender a perspectiva e a leitura? Como é diferente? Quando algo difere, quando algo está errado, quando falarem mal a teu respeito, lembre-se de uma coisa: de que lado da plataforma você está? Quem você é na plataforma? Que em 2018 a gente possa ser menos credor e mais devedor um do outro. Que em 2018 a gente possa ser mais comprometido e menos inconstante. Possamos conjecturar menos e comprometer mais. Com base nesse amor escandaloso, que não olhou para o homicida, mas que se entregou por ele voluntariamente. Que nós possamos, sob a ótica desse amor, não fazer vista grossa para o pecado, mas estender a mão para o pecador. Amar o homicida, amar o homossexual, amar o drogado, amar o ladrão, amar o sectarizado, o quebrado, amá-los sem medida. Não aprovar o que é errado, mas estar disposto a ensinar e ser ensinado. E por fim, que nós possamos ser menos voltados para o eu e sejamos mais voltados para o nós. Lembre-se que tudo que ele fez não foi para ele, foi para o outro. Tudo que Jesus fez não foi para ele, foi para o outro. Tudo que Jesus fez não foi para ele, foi para o outro. Amém? Você aceita esse desafio? Sempre que você for pensar em pisar no calo do irmão, você lembra de que lado da plataforma você está. Combinado? Vamos ficar de pé? Que amor é esse, Jesus, que nos constrange a cada dia? Que amor é esse, Jesus, que nos eleva aos céus? Que amor é esse, Senhor, que faz do pecador agora alguém que salva? Que amor é esse, que assim como fez com Paulo, alguém que caçava cristãos, agora um dos maiores libertadores de toda a humanidade? Que amor é esse? Que amor é esse que usa Ciro da Pérsia, que usa uma mula? Que amor é esse que usa quem não é, nunca foi, nunca será, para ser teu filho? Que amor é este que me escolheu, que te escolheu? Que amor é este, Jesus? Como fazer pouco caso deste amor? Como não se lembrar deste infinito amor, imensurável amor? Como, Senhor, que em 2018 nós possamos ser encharcados de temor, para viver um novo nível de entendimento, sabendo que aquele que é o amor, aquele que mudou a história da humanidade para sempre, vive dentro de mim, dentro de nós. Senhor, ajuda-nos a compreender de maneira simples, porque não demanda mais do que isso. Quem somos em Ti? Quem somos em Ti? Senhor, em nome de Jesus, que em 2018 nós possamos sim ser mais devedores e menos credores uns dos outros. A Ti seja a honra, a glória, a força, a majestade e o poder para sempre e sempre e sempre e sempre. Aplauda ao Senhor. Aleluia.